As the sun rises, she opens up her hazel, beautiful eyes and begins. Her baby cries. She picks him up and tells him beautiful lies again. She comes from the favela, hills of Santa Teresa, underneath the Redeemer, and the sun in the sky. She comes from the favela, ask me I beleza, underneath the Redeemer, where the hills come alive. She works the favela night. She works the favela night. Favela. She works the favela night. And the wind blows. She lives on lonely streets where nobody goes alone. Hoje vamos apresentar um trabalho sobre redes no curso de Sistemas de Informação. Eu estudo na instituição de ensino Unipar, Universidade Paranaense. E meu nome é Luan Francisco Guimarães Guedes, RA 194300. Eu também vou apresentar o trabalho, eu também estudo na Unipar, Universidade Paranaense, curso de Sistema de Informação. Meu nome é Bruno Henrique Costa da Silva, o RA 195374. Neste vídeo, vamos falar do capítulo 6 do livro Rede de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down. O capítulo é o Redes sem fio e redes móveis. Para começar a falar sobre este assunto, vamos fazer uma introdução sobre alguns componentes das redes sem fio. O primeiro componente que vamos citar são os hospedeiros sem fio, que são o caso das redes cabeadas, ou seja, com fio. Os hospedeiros são os equipamentos de sistema finais que executam aplicações. Um hospedeiro sem fio pode ser um notebook, um palm top, um smartphone ou um computador de mesa. Outro componente bastante importante são os enlaces sem fio, que é quando um hospedeiro se conecta a uma estação base ou outro hospedeiro sem fio, por meio de um enlace de comunicação sem fio. Tecnologias diferentes de enlace sem fio têm taxas de transmissão diversas e podem transmitir a distâncias variadas. Outro item é a estação base. É uma parte fundamental da infraestrutura de rede sem fio. Diferentemente dos hospedeiros e enlaces sem fio, uma estação base não tem nenhuma contraparte óbvia em uma rede cabeada. Ela é responsável pelo envio e recebimento de dados para um hospedeiro sem fio que está associado a ela. Uma estação base frequentemente será responsável pela coordenação e transmissão de vários hospedeiros sem fios com os quais ela pode estar associada. Quando hospedeiros estão associados com uma estação base, em geral, diz-se que estão operando em modo de infraestrutura, já que todos os serviços tradicionais de rede, por exemplo, atribuição de endereço e roteamento, são fornecidos pela rede com a qual estiveram conectados, por meio da estação base. Em redes ad hoc, hospedeiros sem fio não dispõem de qualquer infraestrutura desse tipo com a qual possam se conectar. Na ausência de tal infraestrutura, os próprios hospedeiros devem prover serviços como roteamento, atribuição de endereço, tradução de endereços semelhantes ao DNS e outros. Quando o hospedeiro móvel se desloca para fora da faixa de alcance de uma estação base e entra na faixa de outra, ele muda seu ponto de conexão com a rede maior, isto é, muda a estação base com a qual está associado, um processo denominado transferência handoff. Uma breve descrição rápida de infraestrutura de rede é a rede maior com a qual um hospedeiro sem fio pode querer se comunicar. Podemos ver na imagem apresentada uma infraestrutura de rede, tendo pontos de acesso sem fio, hospedeiro sem fio e um hospedeiro sem fio em movimento. Vamos escrever agora o salto único com infraestrutura.
Essas redes têm uma estação base conectada a uma rede cabeada maior, por exemplo, a internet. Além disso, toda a comunicação deles é feita entre a estação base e um hospedeiro sem fio, através de um único salto sem fio. As redes 802.11 que você utiliza na sala de aula, na lanchonete ou na biblioteca, e as redes de dados por celular 3G se encaixam muito bem nessa categoria. Podemos encontrar várias diferenças importantes entre um enlace com fio e um enlace sem fio. Interferência de outras fontes. Várias fontes de rádio transmitindo na mesma banda de frequência sofrerão interferência umas das outras. Por exemplo, telefones sem fio de 2,4 GHz e LANs sem fio 802.11b transmitem na mesma banda de frequência. Assim, o usuário de uma LAN sem fio 802.11b que estiver se comunicando por um telefone sem fio de 2,4 GHz pode esperar que nem a rede nem o telefone funcionem particularmente bem. Além da interferência de fontes transmissoras, o ruído eletromagnético presente no ambiente, por exemplo, um motor em equipamento de um micro-ondas próximo, ou coisas parecidas que você pode ter na sua casa, pode causar interferência. Propagação multivias. A propagação multivias ou multicaminhos ocorre quando partes da onda eletromagnética se refletem em objetos e no solo e tomam caminhos de comprimentos diferentes entre um emissor e um receptor. Isso resulta no embaralhamento do sinal recebido no destinatário. Objetos que se movimentam entre o emissor e o receptor podem fazer com que a propagação multivias mude ao longo do tempo. Agora vamos falar sobre Wi-Fi, LAN sem fio, 802.11. Estão presentes no local de trabalho, em casa, em instituições educacionais, em cafés, aeroportos e esquinas. As LANs sem fio agora são uma das mais importantes tecnologias de rede de acesso na internet de hoje. Embora muitas tecnologias e padrões para LANs sem fio tenham sido desenvolvidos na década de 1990, uma classe particular de padrões surgiu claramente como a vencedora, a LAN sem fio IEEE 802.11, também conhecida como Wi-Fi. Nesta sessão estudaremos em mais detalhes as LANs sem fio 802.11, examinando a estrutura do quadro 802.11, o protocolo 802.11 de acesso ao meio e a interconexão de LANs 802.11 como LANs, Ethernet cabeadas. Há diversos padrões 802.11 para a tecnologia de LAN sem fio, entre eles 802.11b, 802.11a e 802.11g. A tabela 6.1 apresenta um resumo das principais características nesses padrões. 802.11g é, de longe, a tecnologia mais popular. Então, também disponíveis diversos mecanismos de modos duplos, 802.11a/g e triplo, 802.11a/b/g. Os três padrões 802.11 compartilham muitas características. Todos usam o mesmo protocolo de acesso ao meio CSMA/CA, que discutiremos em breve. Os três também usam a mesma estrutura de quadro para os seus quadros. Aqui podemos analisar um quadro mostrando um resumo dos padrões IEEE 802.11, com os seus padrões, faixa de frequência e sua taxa de dados. Agora falaremos sobre a conexão Bluetooth. Uma rede IEEE 802.15.1 opera sobre uma curta faixa, a baixa potência e a um custo baixo. Esta é basicamente uma tecnologia de substituição de cabos de baixa velocidade, curto alcance e baixa potência, para interconectar notebooks, dispositivos periféricos, telefones, celulares e smartphones. Enquanto 802.11 é uma tecnologia de acesso de velocidade mais alta, alcance médio e potência mais alta,
Por essa razão, as redes 802.15.1 às vezes são denominadas redes pessoais sem fio. As camadas de enlace e física do 802.15.1 são baseadas nas especificações do Bluetooth anterior para as redes pessoais. Redes 802.15.1 operam na faixa de rádio não licenciada de 2,4 GHz, em modo TDM, com intervalos de tempo de 625 US. Durante cada intervalo de tempo, um emissor transmite por um entre 79 canais, sendo que, de intervalo para intervalo, o canal muda de uma maneira conhecida, porém pseudo-aleatória. Para encerrar o conteúdo do capítulo 6, podemos ver sobre esse último assunto que dissemos um anagrama mostrando uma conexão Bluetooth com a raio de cobertura e uma legenda que mostra dispositivos mestres, dispositivos escravos e um dispositivo estacionado. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre o capítulo 6 desse livro e por enquanto ficamos por aqui. Let me hear you.